Você já conhece o novo Bloom para cobertura de brancos em cabelos loiros? Hoje eu vou te mostrar esse retoque de raiz que nos proporciona mais naturalidade, né? Ela já é uma cliente minha, tem aula dela aí no canal usando Igora Royal, caixa vermelha. Só que e aquela cliente que busca tendência, inovação, que chega para nós e só pergunta assim, qual é a novidade? Nós temos que ter esse cuidado de oferecer novas ferramentas, novas possibilidades que deixam um loiro com um aspecto mais natural. Ela tem um tipo de loiro que é um pouco mais quente, mais pro bege, não é aquele loiro frio, platinado, embora nessa paleta de cores a gente também vai ter cores frias. Depois eu vou repartir um pouquinho contigo dessa cartela de cores do Bloom, mas eu vou te mostrar a aplicação dessa raiz aqui. Ela tem, em média, uns 50% de cabelos brancos. A gente enxerga bastante branco, mas a gente ainda vê bastante tom natural. E o tom natural, ele tem pigmento contribuinte. E o pigmento contribuinte, em algumas bases, ele vai tender mais para o laranja ou mais para o amarelo. E ela tem uma base escura. O tom natural dela fica entre 5 e 6. É um cabelo que tem mais tendência a alaranjar. Por isso, eu vou trabalhar com um tom bege, que é o areia, mas eu vou adicionar o ash, que é um tom fumê. E vem comigo para conferir o processo. Eu vou misturar, aqui tá o preparo dele, é um por um. É bem fácil, é uma coloração que rende, não precisa aplicar um monte. Lembra que a gente vai fazer só o retoquezinho da raiz. Então eu vou usar o LB Sand, que é o areia, é tipo um tom bege, e o Ash, que é um fumê. Eu tô adicionando esse tom frio junto para dar uma neutralizada no pigmento contribuinte daquele cabelo natural que ainda tem ali. Então, a gente pode utilizar 20 gramas de cada um, em partes iguais, com a loção 9%, 30 volumes. Aqui tem 20 gramas de cada cor, aí eu tô misturando a cor primeiro, eu gosto de fazer essa mistura, até porque são 2 tons. 40 gramas, nós vamos adicionar também 40 de loção 9%, 30 volumes. E é muito importante utilizar com a mesma marca da loção, até porque essas loções elas têm um pH estabilizado, elas têm tratamento, né? Se usa com outra marca, você acaba não tendo a mesma performance, né? E depois misturar super bem e vamos lá aplicar naquela raiz. Aqui eu já estou aplicando essa mistura apenas na raiz, né? O que eu tenho visto? Vou aproveitar para responder algumas perguntas que têm surgido aí nos comentários do canal. O pessoal pergunta, quem colocou na ponta? Dá para usar a mesma tinta, que é coloração, vai aprendendo aí, né? Dá para colocar a mesma coloração da raiz nas pontas. Olha, aqui, como você viu, eu preparei a coloração com 9%, 30 volumes. Precisa ser 30 volumes porque eu tenho que clarear essa base natural dela. Essas pontas, elas já estão loiras, elas não têm a mínima necessidade de receber essa mesma coloração. Teve até alguém que escreveu aí nos comentários, ai que medo 30 volumes, né? Gostei da cor, mas tenho medo da volumagem 30. Então assim, claro que se eu puxar 30 volumes para a raiz, essa fibra ela vai sensibilizar. Então, 30 volumes é necessário quando a gente precisa cobrir brancos, resistentes, com cores específicas, ou quando nós necessitamos de clareamento. Essa ponta precisa de um tonalizante, né? Ou se eu for usar coloração, precisa ser com 10 volumes. Mas nesse caso, hoje aqui, eu vou fazer apenas o retoque de raiz e nós vamos tratar esse cabelo. Porque nem sempre a gente precisa tonalizar a ponta. Não é toda vez que se tonaliza. Eu procuro ter um equilíbrio com as clientes.
Um mês eu faço comprimento e pontas, depois eu fico uns 2 meses sem fazer, depois faço de novo, né? Vai depender da nuance que tá o cabelo, da necessidade também de neutralização. Às vezes o cabelo tá muito dourado, aí a gente precisa tonalizar. Mas tem muito bem como a gente fazer apenas o crescimento. O comprimento e pontas já está processado, nem sempre ele requer coloração. E ela aqui ainda tem uns blocos que eu fiz algum tempo atrás, ela tem uns blocos mais descoloridos, e só pelo simples fato de trabalhar esse retoque e tratar esse cabelo, ela já vai ficar com uma cor maravilhosa. Então eu vou fazer essa aplicação em toda a raiz, né? Vou aplicar e depois eu vou revisar. Eu terminei toda a aplicação da raiz, incluindo a parte posterior, né? A coloração tá toda somente na raiz. E a revisão ela é importante porque o branco ele absorve. Então, se a gente só aplica e deixa, tem partes que vão ficar com muita luminosidade. Embora ela é uma coloração que ela vai deixar os brancos mais claros do que a base natural dela. Por isso que dá esse efeito de naturalidade. Mas olha só como já absorveu aqui. Só no fato de eu seccionar o cabelo. Eu gosto de subdividir em duas partes, a parte frontal, dá uma olhada ali perto da raiz como já teve absorção, e aí nós começamos a revisar no sentido contrário. E cuida para ficar a coloração só na raiz. Às vezes não é aplicar mais produto, mas é apenas, reacomodar a coloração. Isso depende às vezes também do tipo de couro cabeludo, tem clientes que aquecem mais, né? Daí tipo, parece que some a coloração. Mas não é uma questão de quantidade, é apenas reacomodar. E olha aqui como tem partes que expulsou a coloração. Se eu não reviso, essa parte ela vai ficar com mais transparência. Então eu vou revisar toda a raiz, parte frontal e parte posterior. O legal é revisar em sentido contrário da aplicação. Essa revisão que eu tô fazendo aqui, eu já tô contando o tempo de pausa. Nós começamos a avaliar, tipo assim, terminei a aplicação da raiz, começou a contagem dos 45 minutos, tá? Eu levo em torno de uns 10 minutos para revisar todo o cabelo. Então, é legal porque 10 minutinhos já se passaram, né? Tu termina de revisar, já foi 10. Mas às vezes as pessoas pensam que a gente começa a contar a partir da revisão. E na realidade terminou a aplicação, começa a contar o tempo de pausa. Fechou aqui o tempo de pausa, a gente deixa em torno de 40 a 45 minutos para a cobertura do cabelo branco. E por que eu quero te mostrar essa parte da lavagem? Para que tu veja que eu não coloquei nada na ponta e eu também não vou emulsionar agora na hora de lavar. Eu normalmente só esfrego um pouco aqui no contorno para soltar a coloração, embora é um tom clarinho, né? Daí não mancha a pele. E a gente já remove a coloração. Então, como você pode perceber, não tem nada sendo embuvado. Eu estou apenas enxaguando e retirando. Tá? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a própria linha Bloom. Na linha tem vários tipos de shampoo. Tem shampoo que é silver, tem shampoo que ele é de limpeza estilo detox, que remove resíduos do cabelo. E tem o light para cabelos finos e o rich para cabelos grossos. Como eu tenho um cabelo mais fino, eu vou utilizar o shampoo light para todos os tipos de loiro, que é mais específico. E a máscara de tratamento, eu vou usar a purificante, que é a máscara detox, que ela dá uma boa reestruturada nos fios, ela também remove as impurezas. Tipo, é uma máscara perfeita até pra gente fazer preparo no cabelo da cliente, quando se quer fazer mecha, o cabelo tá mais sensibilizado.
Resultado dessa cobertura maravilhosa do LB, essa cobertura de brancos do Bloom. O que a gente percebe? Bom, em primeiro lugar, vamos olhar a raiz, porque a gente fez apenas o retoque da raiz, embora não pareça. A impressão que dá é que a gente também trabalhou cor no comprimento e pontas. Foi feito corte no cabelo dela, que é uma outra aula que vai entrar, mas eu quero chamar a tua atenção aqui somente para esse retoque. O que a gente percebe? Aonde ela tem o cabelo natural, a gente tem mais pigmento. A gente misturou bege com uma cor fria, mas ela ficou com uma tonalidade super neutra. É um loiro mais bege, não é aquele loiro frio. E aonde ela tem, por exemplo, aqui, ó, é uma mecha já mais branca que ela tem. Olha a cor que fica nesse cabelo branco. Ele está mais claro e com uma nuance ainda mais natural, de natural para frio. Só que você pode olhar e dizer assim, o branco não cobriu. E na realidade, ele está coberto, porém com reflexo mais claro. É uma opção excelente quando tu quer manter o cabelo loiro da tua cliente, só que com menos contraste nesse crescimento da raiz, porque é uma cor que vai dando esse efeito de luzes. Eu já fazia uma tonalidade no cabelo dela que dava essa impressão de luzes. Embora aqui no comprimento e pontas, essas partes bem claras que tu tá vendo aqui, foram feitos blocos de cor há uns 4 meses atrás. Então aqui nós temos partes descoloridas, mas toda essa porção aqui de cima é só coloração, que a gente percebe que vai ficando com o branquinho mais claro do que o natural. Ela fica com esse efeito de luzes. Então tu pode manter a tua cliente com mechas, né? Dá pra fazer umas mechas de vez em quando e seguir fazendo retoque de raiz, né? Vamos dar uma olhada por dentro também, ó. Olha essa raiz aqui nas laterais, né? A cobertura que ela dá, ela casa muito bem com as mechas que já tem ali no cabelo dela, ó, que são mechas, né? Os blocos, parte posterior. Olha que bonita essa naturalidade da cor. O ash com o sand dá um bege muito bonito. Ele não traz pro laranja, né? Ele traz para uma nuance bem natural, essa base que é entre 5 e 6. E a cobertura do branco é muito satisfatória. Ele fica luminoso, mas não fica translúcido, né? O pigmento fica um pouquinho mais frio onde ela tem branco. Olha aqui em cima também, onde ela tem uma mecha de cabelo branco. Que linda essa nuance. Então, uma tonalidade muito legal que tu pode utilizar. Bom, respondendo antes que você me pergunte, aonde eu posso comprar essa coloração? Essa ferramenta, ela foi desenvolvida para ser usada em salão de beleza pelo profissional que é especialista em loiros. Você não vai encontrar ela em loja. E eu quero finalizar te mostrando essa cor na cartela, só para tu ver mais ou menos a nuance, porque quando a gente fala em letras, a gente não está falando de números, né? Aí fica um pouquinho mais complicado quando a gente fala numa tonalidade que não tem uma numeração. Então o sand é essa tonalidade aqui, mais bege, né? A altura de tom vai ser determinada pela volumagem que nós vamos utilizar. E o ash, ele é mais ou menos essa nuance aqui, mais acinzentada. Então eu misturei os dois, porque só a cor fria, ela não vai nos dar uma cobertura legal no cabelo branco, ela vai ficar acinzentada. Então, às vezes, dependendo do que a cliente tem no comprimento e pontas, não fica adequado. E como a cor do comprimento e pontas do cabelo dela já era mais quente, eu optei por essa mistura de neutro com frio, contando com o pigmento contribuinte do cabelo dela.